Bom dia! Então a terça-feira já corre melhor ou não? Segunda é difícil, depois terça a gente começa a habituar-se, a quarta entranha-se, depois à quinta já passa bem a pensar na sexta-feira, certo? Bom, para mim é ao contrário, porque esta semana vai ser uma das semanas mais duras deste ano. E é precisamente por aí que vou começar, está com o Acordo do Dinheiro do dia 19 de outubro, do ano da graça 2021. Nós temos muita coisa para tratar hoje, mas antes disso quero fazer aqui uns alertas. O primeiro é que na quinta-feira, em Coimbra, vamos ter mais uma edição do PME Global. Como sabe, é uma conferência que eu faço em parceria com a AGEAS, onde nós debatemos os problemas das empresas, sobretudo das pequenas e médias empresas. Temos vindo a fazer isto há 2 anos e meio esta parte e as coisas têm corrido bastante bem. Eu daqui a pouco hei de pôr aqui um teaser com um link para você poder inscrever-se se assim o entender. Segundo ponto, ainda programas e iniciativas desta semana. Na sexta-feira vamos ter o nosso Corporate Vision, ou se quiser, deixa-me só acertar aqui a cadeira, Corporate Vision, e vamos debater um assunto que diz respeito a muitas empresas, nomeadamente às PME, que é como avaliar o seu negócio, como avaliar a sua empresa, no fim de contas, não é? Devemos ter um webinar também sobre isto, mas é um aspecto muito importante. Como sabe, em Portugal você tem centenas de milhares de pequenas empresas e até microempresas. Ora, é muito difícil neste caso conseguirmos avaliar um negócio. É isso que vou falar com o José Pedro Farinha na sexta-feira. Terceiro ponto, não se esqueça que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, já sabe que tem o desconto de 10% se utilizar o cupom Camilo, escrever lá Camilo no cupom promocional. E depois a gente tem as promoções que são feitas aqui semanalmente. Bom, vamos então à agenda de hoje. Ainda no período de ordem do dia, deixe-me só acertar aqui a câmera, que isto não está muito bem ainda, agora sim. Pergunta: está tudo bem com o Serviço Nacional de Saúde, SNS? Certo? Você, de cada vez que vê uma intervenção de um político deste governo, isto realmente já cheira mal, isto está podre, percebe? Este governo está podre. Não há uma intervenção pública em que as pessoas não vomitem ideologia à volta do SNS. A começar pela senhora Ministra da Saúde e a terminar no Primeiro-Ministro. Mais uns malucos ali pelo meio. Ali, no Bloco de Esquerda, no PCP e não sei o quê. E parece que esta gente não se enxerga, porque todos os dias temos notícia de problemas graves no SNS, que toda a gente conhece há anos, percebe? Que ninguém corrige, não obstante as juras de amor ao investimento no SNS e outras coisas do género, e elas continuam a acontecer. E esta gente, que não tem um pingo de vergonha na cara, continua a fazer declarações fantasiosas sobre o SNS. Bom, eu vou-lhe mostrar o que é o SNS na prática. Não é o SNS, é uma parte do SNS, com problemas que não são corrigidos há muito tempo. Está a ver esta página que está aqui? Eu não sei qual é o jornal, mas sei que isto é verdade, porque já me chegou a informação sobre isto, carregado Alenquer. As pessoas passam a noite ao relento, na rua, para terem acesso a uma consulta. Pá, diga-me uma coisa. Há quanto tempo, por acaso eu acho estranho, que as televisões que dão sempre as declarações idiotas da Ministra e coisas do género, depois não vão fazer reportagem aqui, para perguntar às pessoas, olha, que horas é que vem para aqui? De madrugada, às 3, 4, 5 da manhã? Olha, e depois consegue uma consulta? Já agora, quais são as especialidades da consulta que você tenta marcar e não consegue e por isso vem para aqui de madrugada? Era bom, eu convido às televisões, vão lá fazer uma reportagem sobre isto. Que é para a malta ficar informada, que é para não termos só a Ministra da Saúde a fazer brincadeirinhas, a falar aos militantes do Partido Socialista no Porto, a dizer é a primeira vez que venho aqui com o cartão de militante do partido. Eu estou-me a marimbar para o cartão de militante do partido dela. E estou-me a marimbar para aquela verborreia e para aquela diarreia verbal que acompanha os políticos nesta matéria. Eu quero tentar perceber, como cidadão, porque é que eu pago tanta uma pipa de massa em impostos e porque é que esta gente continua a precisar de ir para à noite, à meia da noite, marcar lugar numa fila para ter uma consulta. Isso é que eu gostava de saber. Eu gostava de saber porque é que continuam a vomitar teorias sobre médicos de família
há não sei quantos anos, e nós estamos pior agora do que estávamos em 2016. A culpa é do Passos também. Não, é que estamos pior do que em 2016. Percebe? Eu gostava de uma explicação destas, a sério. E gostava mesmo que esta gente deixasse a verborreia ideológica para pensarem nos cidadãos que pagam impostos. Bom, vamos lá prosseguir. Ponto seguinte. Francisca Van Dunen, houve um espectador ontem, o Arthur, que me escreveu a dizer assim: você esqueceu de falar da senhora Van Dunen. Pois não é esqueci, não tive tempo ontem e tive que abreviar. Então o que é que eu queria falar sobre a senhora Van Dunen? Como você sabe, é Ministra da Justiça. Então está aqui, foi manchete do Diário de Notícias no sábado. Aliás, segunda manchete, não foi manchete. O que é que diz a senhora Van Dunen nesta manchete? Luta contra a corrupção tem de deixar de ser arma de arremesso político. Está a ver? Esta gente vomita ideias, percebe? Para ideias, com a facilidade com que se diz uma laracha. Espera aí. Quem é que se especializou nos últimos anos a usar a justiça como arma de arremesso político? Quem é que andou a fazer profissões de fé sobre teorias da corrupção, não é? E o grande Programa Nacional contra a Corrupção, que depois não acontece nada? Sou eu. Bom, a Ministra da Justiça parece que aprendeu muito bem pela cartilha socialista. Ela é magistrada, devia ter 2 dedos de testa e um bocadinho de juízo, que é para não vir para aqui com estas tretas. O problema da corrupção não é um problema de arremesso político. É um problema de coragem dos governos. E é um problema que começa no partido a que esta senhora está a servir. Eu já aqui várias vezes perguntei, não é só aí, obviamente, um dos partidos também, mas no partido dela, já que ela está no governo, é no partido do partido que ela está a servir. Eu já aqui perguntei uma vez, porque é que a senhora Ministra nunca falou do caso de Castelo Branco, não é? Da deputada familiar do responsável pela Câmara e não sei o quê, aquela história toda vergonhosa que ainda está que o Ministério Público está a esclarecer. Porquê é que ela não começa por isto? Porquê é que não se deixa de tretas? Percebe? Este caso é apenas um, há bastantes por aí fora. Porquê é que esta senhora não pega nisto e não desenvolve teorias a partir dos casos concretos, não é? Vi para aqui vomitar histórias sobre a corrupção tendo de deixar de ser uma arma de arremesso político. Olhe para ela, olhe-se ao espelho. E olhos ao espelho do governo dela. Bom, ponto seguinte. Isto é verdadeiramente irritante. Ponto seguinte. Os ambientalistas e a subida de preços dos combustíveis. Apetecia-me chamar um conjunto de palavrões hoje aos ambientalistas, a sério. Bom. Esta malta não tem vergonha. Palavra de ordem. Eu vou deixar a análise para amanhã, com mais detalhe, porque senão não vamos ter tempo para analisar coisas que inclusive já tínhamos chegado a analisar ontem. Eu tenho explicado aqui nas últimas semanas qual é o problema dos combustíveis. Tenho, não tenho? E tenho dito aqui que alguém inventou uma transição energética feita a ferros e rapidamente e esqueceu-se de dizer às pessoas que isto tem custos e custos graves. Eu tenho chamado a atenção dos políticos. Já perguntei aqui porque é que o João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente, eu nem sei se ele é Ministro, mas enfim, António Costa e esta gentinha toda, esqueceram-se de dizer às pessoas que isto ia ter um custo grave. Bom, ontem ouvi uma série de ambientalistas virem falar sobre o assunto. Eu vou dizer uma coisa, não tenho respeito nenhum por esta gente, nenhum. Porque toda esta malta funciona com agendas políticas, percebe? Porque se não fosse assim, da mesma forma como os políticos não disseram nada nos últimos anos, deviam ter sido eles a alertar, mas não o fizeram, acordaram agora. Eu, como não analisei ainda tudo aquilo que eles disseram, vou guardar o assunto para amanhã. Mas fica esta. Você não se esqueça que é que eu tenho uma máxima na vida. Aquela pessoa que me aparece a dizer porque é que aquilo que aconteceu ontem aconteceu, vale 0. Vale como analista e vale como político. Porque a nossa função na sociedade,
aqueles que sabemos de alguns assuntos, os opinion makers, os analistas, os especialistas, os políticos, a obrigação é assim, meus senhores, vai acontecer isto. Você prepare-se, quer um exemplo, a entrevista que eu ontem fiz à Isabel Lucha, presidente da Euronext Lisbon, da Bolsa de Lisboa, e ao João Pratas, que é o presidente da APFIP, a Associação dos Fundos de Investimento e de Património e de Pensões. Ok? Ouça o que diz a Isabel Lucha e o que é que diz João Pratas sobre a poupança é fundamental e para que é que serve a poupança. E o João Pratas teve o cuidado de dizer assim, atenção, poupem, poupem e façam investimentos agora porque vocês não vão ter uma pensão condigna quando se reformarem. Percebe? Estas pessoas merecem crédito porque estão a avisá-lo por um problema que vai acontecer. Epá, este pessoal, não. Agora vêm dizer aquilo que deviam ter dito quando andaram a vomitar teorias idiotas, percebe? Fundamentalismo sobre transição energética, que é óbvio que vai custar uma pipa de massa. E garanto-lhe uma coisa, o Estado não vai pagar isso, vai ser você a pagar do seu bolso. Quero um exemplo. Veja como é que está a taxa de carbono no conjunto dos impostos que você paga sobre os combustíveis. Aquela taxa que o Sr. Primeiro-Ministro disse, nós não vamos mexer dela, é que é pena. Porque devia ter dito assim, meus amigos, como nós não vamos mexer nessa taxa, vocês vão pagar isto. Mas veja lá se o António Costa alguma vez esteve no sítio para lhe dizer isto. Ele tem-nos no sítio para dizer tudo e mais alguma coisa. Menos aquilo que lhe interessa assim como consumidor, como cidadão. Está a ver? Ele devia ter dito isso. Como dizia o outro, está quieto ao tio. Bom. Ponto seguinte. O Banco de Portugal, ontem, inusitadamente, veio dizer que deu ao Banco de Fomento, uma instituição parida há pouco tempo e mal parida, deve dizer-se, não é? Não tem culpa em quem lá trabalha. Tem culpa é o processo, portanto, a parte política de tudo isto tudo. O Banco de Fomento, dizia o Banco de Portugal, tem 30 dias para abrir um concurso para fazer uma auditoria ao que se anda a passar. Qual é o objeto principal desta auditoria? É os créditos que foram concedidos nos últimos meses em matéria de Covid. Ou seja, créditos às empresas afetadas por Covid e coisas do género. Os detalhes disto não são conhecidos ainda, mas devo-lhe dizer uma coisa. Eu acho que o inquérito é muito bem-vindo. Porque de vez em quando a gente ouve umas coisinhas sobre os apoios e outras coisas concedidas a empresas que ficamos com dúvidas. Bem, a pergunta que tenho para lhe fazer é, porquê é que de um momento para o outro o Banco de Portugal se lembrou de dar 30 dias, lançar um concurso para ver qual das auditoras vai ganhar aquilo para fazer a auditoria. São 30 dias, não são 3 meses, não são 6. Isto quer dizer que há marosca com os fundos entregues? Não sei. Mas as auditorias servem exatamente para isso. E já agora uma coisa. Esta intervenção não tem nada com eu tenho notícia de fumo il mio naso, não é? Está a cheirar a esturro. Não, não é nada disso. A pergunta é esta. A instituição nasce agora. Tem uns meses de atuação. E já se está a pedir uma auditoria? Primeira pergunta. Eu já sei que vai haver gente desse lado desvalorizada a dizer você está a exagerar. Não, não, não. É que neste país é assim, eu aprendi a desconfiar de tudo e como você vai ver a seguir, tenho razões para isso. Segunda questão. Foi o Banco de Portugal que pediu isto? Ou o Banco de Portugal foi instado por instituições de fora a fazer o que está a fazer? Fica esta pergunta. Faites la liaison. Bom, agora vamos aos assuntos principais de hoje. E vamos começar por Ricardo Salgado. E vou começar por Ricardo Salgado porque, infelizmente, não é preciso ser bruxo em Portugal para adivinhar certas coisas. Adivinhar, entre aspas, certas coisas. O último adivinhanço que eu lhe fiz aqui foi há uma semana e meia, quando foi do processo de João Rendeiro, eu ter-lhe dito aqui que a justiça portuguesa é uma vergonha. Só dá cabo dos fraquinhos. É uma vergonha. Bom,
E disse-lhe aqui que não conhecia um banqueiro que quase me destruiu a carreira, Oliveira Costa, do BPN, que tenha dado com os ossos na prisão. Esteve lá umas semanas, depois foi para casa, porque estava doente, não é? Andava a passear pela rua, mas estava doente e morreu sem ter ido para a prisão. Pá, Deus o tenha em santa paz, eu não tenho nada contra o indivíduo. A questão não é essa, a questão é o que se passou, não é? Bom, você disse-lhe na altura que, pelos vistos, João Rendeiro também já não ia cumprir pena de prisão, porque se pirou para não sei onde. E disse-lhe também, por este andar, Ricardo Salgado também ia acabar em águas de bacalhau. Olha, dito e feito. Ontem já tínhamos, isto é uma novela, sabe? As peças são montadas aos poucos. Aqui há umas semanas, os advogados do Ricardo Salgado vieram dizer que ele estava com um problema de saúde mental, não é? Com um princípio de Alzheimer e que já apresentava traços de demência. Eu, por acaso, conheço casos de demência, mas, enfim. Ontem, mais um passo nesta novela. A defesa apresenta o requerimento ao Tribunal a pedir duas coisas. Primeiro, que não se faça julgamento. Suspensa. Mas se fizer o julgamento, se não suspender, que se considere toda a lide, portanto, tudo que já se fez até agora, a prova, como nula. Mas se não se considerar isto, e mesmo que ele seja condenado, então, que suspenda a pena. Está a ver? A escadinha. Porreiro. Bom, para não ser... Para lhe explicar o que está lá, esta peça eu até vi no Observador, portanto não é de lavra minha, se a restrição ou limitação da sua capacidade, além da anomalia psíquica, neste caso será doença de Alzheimer, então é porque nestes casos o processo não pode prosseguir, sob pena de violação do direito de defesa do horário arguido, diz o requerimento dos advogados. Em face da comprovada anomalia psíquica da doença de Alzheimer, diagnosticada ao hora arguido, requer-se que Vossa Excelência se digne de determinar a suspensão do presente processo. É o que está lá. Palavras não são minhas. Eu não sou advogado, nem quero ser. Eu, como disse há bocado, não foi por acaso disso, conheço casos de demência e de Alzheimer. É que isto depois tem graus. Eu não vou pôr em causa, porque isto é suportado por uma decisão do médico, não é? Pelo atestado do médico, não é? Ou vários médicos, ou lá o que é. Eu não vou pôr em causa isto, não tenho competência para o fazer. Mas também sei que há vários graus de doenças nestas coisas. E eu gostava, sinceramente, que o Tribunal mandasse fazer uma contraprova. Sinceramente. Olha, vocês dizem isto. Vamos mandar fazer uma outra análise que é para a gente perceber, primeiro, se isto é verdade, que é importante, e em segundo lugar, qual é o grau da demência. Que é para nós, cidadãos idiotas, não é? A senhora que rouba uma pasta dentro do supermercado e vai presa, não é? Não ficar com a sensação que lhe deram um pontapé no baixo ventre, porque quando pessoas destas, que neste processo são 10 milhões de euros, estão em causa, só neste processo, percebe? E a pessoa que é responsável pela falência do Banco Espírito Santo, não se ficar a rir de nós. Portanto, eu espero que haja um bocadinho de decência e de bom senso nestas matérias. Que é para não ficarmos com a suspeita, basta aqui a suspeita, está a ver? De que os poderosos safam sempre. Mas quanto ao resto, os nomes que você queira dizer, olha, diga-os em privado que eu não sou capaz de dizer aqui. Nem posso dizer. Bom, ponto seguinte da agenda. O Estado da Direita Portuguesa. Eu, nesta matéria, gostava de juntar dois eventos ontem. O primeiro, tomada de posse de Carlos Moedas como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. O segundo, a entrevista de Paulo Rangel, ontem à noite, à TVI. Primeira pergunta, a direita está a recompor-se? Eu acho que está. A tomada de posse de Moedas foi mais do que uma tomada de posse. Por isso é que eu relacionei aqui as três coisas. As duas coisas. Já vou relacionar com uma terceira. Foi mais que uma tomada de posse. Primeiro, foi uma vitória arrancada a ferros numa conjuntura altamente improvável. Segundo, como você percebeu ontem, estavam presentes naquela cerimónia o Estado-Maior todo da direita portuguesa. Os presentes e os passados. Cavaco Silva,
que é a pessoa que mais ganhou eleições em Portugal até hoje, Pedro Passos Coelho, que foi o desgraçado que teve que levar com um programa que não era dele, por causa de uma falência deixada pelo seu doutor, pelo senhor engenheiro, não sei se é engenheiro, pelo José Sócrates, não é? E também a pessoa que foi o gestor da insolvência durante 4 anos de Portugal. Ele não foi mais do que isso, Passos Coelho foi o gestor da insolvência. Bom, mas estavam outras figuras também. A tal ponto que Rui Rio, quando foi confrontado pelos jornalistas, então, como é que é? Vai ser candidato ou não? Já agora, o que é que o senhor acha disto? Falou com o Paulo Rangel? Não falou com o Paulo Rangel? Mas olha, já agora, o próprio Rui Rio diz assim, sim, de facto, tiveram aqui pessoas que nem sequer aos congressos do PSD costumam ir. Eu acho que Rui Rio nem pensou naquilo que disse. Porque se tivesse pensado 2 vezes, ia assim, bem, isto é capaz de ser uma desvalorização daquilo que nós andamos a fazer em detrimento desta cerimónia agora, que é a tomada de posse de Carlos Moedas. Bom, primeiro ponto. Em segundo lugar, porque se percebeu ali já uma crispação difícil entre Rui Rio e Paulo Rangel. Porque estiveram os dois presentes e quando se perguntava a um, olha, falou com aquilo? Não, nem sequer não encontrei e tal. Se eu encontrar, falo. Mas estava ali ao pé. Bem, em segundo lugar, porque Paulo Rangel foi muito inteligente a fugir nesta parte das perguntas aos jornalistas. Bom, o que ficou ali presente, porque há coisas que a gente só percebe no momento, não é? Eu não estive lá, portanto, não posso falar sobre isto. E às vezes, pela televisão, a gente percebe-se melhor das coisas. E estava a olhar para aquilo e pensei, mas há ali um cheiro, eu não estive lá. E ele meu naso não podia perceber o que se passava ali. Mas dava para entender pelas imagens que nós vimos. Bom, e estas imagens foram comprovadas depois pela entrevista a Paulo Rangel na TV ontem. Sinceramente, não fiquei muito impressionado com a entrevista. Mas aquilo teve alguns pontos altos e não fiquei muito impressionado porquê? Porque acho que Paulo Rangel estava tão nervoso ontem e estava pouco solto, o que não é normal uma pessoa com a sua experiência política. Mas depois, durante a entrevista, percebi porquê. Porque Paulo Rangel tinha medo ontem de abrir a boca que lhe pudesse prejudicar a própria candidatura, que pudesse dizer assim, olha, lá está você, anda a tramar o líder e não sei das quantas, que é muita coisa que muita gente já está para aí a veicular. Bom, mas houve aqui uns pontos altos na conversa de Paulo Rangel que me pareceram certeiras. A primeira, não compete ao PSD aprovar o orçamento. Aleluia! Praise the Lord! É que Rangel recordou uma coisa que nós dizemos aqui há meses e anos. Que é assim, desculpem, é o António Costa, é o Pedro Nuno Santos que disseram sempre que o PS não precisava da direita para governar. Portanto, se não precisa da direita, que se danem agora. Entendam-se com os tipos com quem andaram a dormir. Acordaram, conhece o ditado português, quem se deita com crianças acorda molhado, não é? Ou seja, alguém lhe faz xixi para cima. Desculpe-me lá aqui o grafismo, que é para não confundir molhado com outras coisas. Está a ver? Deitaram-se com crianças, acordaram molhados. A responsabilidade é deles. Palmas para Rangel. Eu, que sou da direita, só posso apoiar uma coisa destas. E como já lhe disse, Rangel nem sequer era o meu candidato. Bom, segundo ponto. Os jornalistas tentaram entalá-lo, como qualquer jornalista, não é? Então não sei quantas aquelas coisas da sua vida pessoal. Não vou falar mais da minha vida pessoal. E o Anselmo Crespo e a Sara Pinto, tentaram várias vezes ir buscar alguma coisa de Rangel aqui. Rangel calou-se muitíssimo bem. Mas, como já lhe disse aqui, eu até acho que foi um erro Rangel ter feito aquela entrevista sobre a sua vida pessoal. Eu não tenho nada a ver com isso, não quero saber. O que é que ele é, com quem dorme, o que é que faz? Não quero saber. Como dele e de qualquer outra pessoa. Não tenho nada contra, mas não quero saber, não tenho nada a ver com isso. Ok? Eu quero um tipo de governo como deve ser. Mais nada, quando chega à política. Bom. Ponto seguinte. Não podemos esperar que o PS perca as eleições. Está a ver como ele foi marcando uma agenda diferenciada de Rui Rio. É que aqui é tudo em contraste com Rui Rio. Ele não precisou, isto chama-se saber fazer política. Não precisou atacar Rui Rio. Disse apenas o que faria de forma diferente e o que é que vai fazer de forma diferente. Mas mais, é preciso federar o partido. Nós não podemos pegar nas pessoas que discordam de nós, agora estão como nós, e depois a seguir, olha, se querem saiam do partido, não fazem cá falta nenhuma. Foi aquilo que o Rui Rio fez, desgraçadamente. Como eu lhe tinha dito aqui, quando o Rui Rio foi eleito, Rui Rio não sabe federar ninguém. Está aqui a prova. E, portanto, mais um ponto a favor dele. Mas não ficou por aqui. Criticou o controle da comunicação social. Sim, é preciso tê-los no sítio para dizer isto.
E disse, finalmente, o partido está pronto para as legislativas. Aqui não está. Não está. Mas pronto, tinha que dizer aquilo. Qual é a minha impressão da entrevista? Rangel foi cauteloso, acho que foi excessivamente cauteloso. Faltou-lhe humor, faltou-lhe um bocadinho de body language à vontade. Espero que ele ganhe isso nos próximos tempos. Mas uma coisa é certa. Quem viu a entrevista do universo do PSD, mesmo que seja um indefetível de Rio, deve ter ficado a pensar, porra, há aqui uma diferença grande entre o que estou a ver e aquilo que é Rui Rio. Ora, isto é suficiente para ganhar eleições? Eu acho que é. É isso que os eleitores do PSD vão perceber, não, vão entender, não sei. Eu não sou filiado em partido nenhum, nem quero ser. Para mim, ao ver uma entrevista daquelas, eu não teria dúvidas em subscrever a agenda de Rangel, mesmo sem ser o meu grande candidato natural. Portanto, ontem foi um dia muito importante para a direita portuguesa. Carlos Moedas, muito humilde, muito bem, até elogiou Medina, e acho que Medina devia ter retribuído esse cumprimento no fim, não fez isso. Medina está muito ressabiado ainda. E um erro que eu acho que Moedas cometeu. Começou por dizer, eu vou ouvir toda a malta da Câmara que as melhores soluções saem de baixo para cima. Bullshit. Isso é demagogia. Não sai nada. Mas pronto, isso é uma coisa que falaremos noutra altura. Mas repara, Moedas, mais entrevistas de Rangel. Il mio naso, outra vez, detecta um cheiro diferente no ar. Vamos ver o que é que se vai passar nas próximas semanas e meses e se isso se confirma ou não. E vamos ver ainda da crise política que ainda não lhes falei hoje. Mas também não vou falar, porque cada vez próximo, hoje há um encontro importante entre António Costa e a malta do Bloco de Esquerda. Vamos ver o que é que sai dali. Eu terei a ocasião de falar sobre isto também. Bom, a última questão sobre esta história da direita e do Rui Rio. Eu, sinceramente, acho que o Rui Rio já devia ter dito. Ele ontem disse, dentro em breve vão ter notícias. Dentro em breve, não vou esperar muito e tal, não quero falar sobre isso agora. Rui Rio já devia ter tomado a decisão se se recandidata ou se não se candidata. Acho que isto não fica bem. Dá a sensação que ele está ali meio ainda a pensar, indeciso e tal. Aquelas imagens que às vezes o Rui Rio passa, não devia ter sido assim. E não me venham dizer, eles fizeram mais tarde, vai com a surpresa. Não. Ele devia ter dito agora e devia ter assumido isto. Há uma coisa que eu sei. Se eu o aconselhasse, diria não vá. Porque aquilo que se ouviu do Rangel ontem, e que já se perspectivar, é de uma dureza tal, do ponto de vista de clareza de estratégia para o PSD, que Rui Rio não tem. E, portanto, corre o risco de levar uma sova nas eleições, como levou no Conselho Nacional do fim de semana. Bom, eu não sei quanto tempo é que gastamos. Meu Deus, 28 minutos. Terminou aqui. Já não vamos falar mais nenhum ponto. Hoje já não vamos fazer nada. Melhor, vamos. O Think Tank afinal não é às 6h30, é mesmo às 6 da tarde, ok? Eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. O Jorge está fora, mas vai fazer isto por streaming. Encontro-me consigo então às 18 horas. E para aqueles que só veem o programa da manhã, então amanhã às 8 da manhã cá estaremos. Muito obrigado. Acho que quase 7.800 pessoas estavam em direto há bocadinho. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo.